Na descrição tem um link com todos os capítulos em sequência. Do 1000 ao milhão, sem cortar o cafezinho. Gastar bem, investir melhor, ganhar mais. Tiago Nigro, criador do canal Primo Rico. Dedico este livro a todos que estão em busca da independência financeira, mas ainda estão trilhando essa jornada. É possível. Costumo dizer que as pessoas de sucesso geralmente já erraram muito. Afinal, apenas quem está disposto a se arriscar pode errar e, consequentemente, aprender com os próprios erros. Tiago Nigro é uma dessas pessoas que se arrisca e, muito mais do que isso, busca o aprendizado sempre. Poucas pessoas teriam coragem para enveredar por caminhos desconhecidos e arriscados ainda tão jovens. Aos 18 anos, como ele fez. Errar ali, ainda no começo de sua carreira no ramo financeiro, foi provavelmente o ponto-chave para o seu sucesso. Falhar naquele momento o fez perceber que gostar de algo ou se considerar bom nisso não é o suficiente para se tornar um empresário de êxito. É preciso estudar, conhecer, aprender e praticar todos os dias. A expertise adquirida por Nigro após essa experiência me fez convidá-lo para palestrar em meu curso Fator de Enriquecimento, que é o maior treinamento de inteligência emocional financeira do mundo. E, porque eu trago a ideia de inteligência emocional financeira, porque não basta ter ou ganhar dinheiro, é preciso saber lidar com ele, considerando os sentimentos, os pensamentos e o comportamento de uma pessoa em relação às finanças. Só assim será possível administrar e multiplicar o dinheiro para ter prosperidade e abundância. E para desenvolver essa inteligência, a primeira coisa a fazer é identificar e, se necessário, mudar a mentalidade que você tem em relação ao dinheiro e aos investimentos. É preciso mudar essa mentalidade para ensinar as pessoas a começarem a pensar como ricas e, assim, se tornarem verdadeiramente ricas. Afinal, que pensamentos têm impedido você de multiplicar seu rendimento? Você sabe como investir e se acha capaz de fazer isso? Ou desistiu de suas finanças, antes mesmo de começar a organizá-las? Nesse quesito, do 1000 ao milhão, se propõe a mudar esses pensamentos limitantes, derrubando o mito de que é preciso ter muito dinheiro para começar a investir, e de que apenas alguns são capazes de fazer isso. Desse modo, fiquei muito feliz com o convite para fazer o prefácio dessa obra tão rica, essencial para todos que desejam aprender a gerir melhor seus recursos. Aqui, os leitores vão aprender sobre os 3 pilares essenciais para quem quer investir e poupar a longo prazo, pois Tiago se utiliza de metáforas e histórias com uma linguagem leve, além de facilitar o entendimento de termos técnicos para ensinar a gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Seus conhecimentos atingem de forma eficaz aqueles que finalmente perceberam que precisam cuidar do seu dinheiro. Se você deseja aumentar seu patrimônio através de estratégias de investimento, mas ainda não sabe que ferramentas usar ou como fazer isso, a leitura deste livro é um excelente passo para iniciar essa jornada de enriquecimento sábio e continuado. Você aprenderá com o Primo Rico a desenvolver pouco a pouco a inteligência financeira que tantos buscam ao longo da vida. Desejo a você uma boa leitura e os melhores investimentos. Paulo Vieira, Master Coach e presidente da Febracis. Introdução. De 2002 até a crise de 2008, o mercado de ações no Brasil apresentou uma rentabilidade acima de 400%, enquanto no período de 2008 a 2012
o mercado de imóveis registrou alta de 124%. Mas, recentemente, entre 2011 e 2017, a mais famosa das criptomoedas, o Bitcoin, subiu 4.571.712%, ao mesmo tempo que o mercado de capitais voltou a apresentar números positivos e os títulos públicos de longo prazo deram um salto de 100%. Apesar de índices tão robustos, a maioria das pessoas nem sequer olhou para esses ou outros investimentos similares. Seja por total desconhecimento, seja por medo, os brasileiros preferiram manter sua renda estagnada em aplicações pouco favoráveis ao próprio dinheiro, sendo a mais exemplar a poupança. Sim, você já deve ter ouvido falar que, por causa dos altos juros de nossa economia, a poupança é o pior lugar para se deixar dinheiro parado. Mesmo assim, ela ainda ganha, com enorme vantagem, a preferência por poupadores do Brasil. Contabilizando um saldo superior a 700 bilhões de reais em 2018, apesar de seu rendimento bruto ter sido de pouco mais de 70% na última década, bem menor se comparado aos outros investimentos, já a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, chegou a 2018 com pouco mais de 600 mil investidores, o que representa apenas 0,3% dos brasileiros e saldo de 187 bilhões de reais. O Tesouro Direto, renda fixa das mais seguras e de simples acesso, registrava em janeiro de 2018 o total de 572.182 aplicadores ativos e um estoque minúsculo de 47,2 bilhões de reais. Passando dos números à vida cotidiana, esses dados mostram de maneira crua e realista que boa parte dos brasileiros ainda tem feito escolhas inapropriadas para remunerar seu capital. Oportunidades de escalonar ganhos, fazer o seu dinheiro trabalhar para você. No batido jargão das finanças, foram deixadas de lado, pois o dinheiro foi guardado de forma pouco rentável. Isso significa que, no longo prazo, o brasileiro está deixando de fazer seu montante, pequeno a princípio, gerar ganhos com juros compostos. Na prática, o que você deixou de receber poderia garantir uma aposentadoria antecipada, aquela viagem dos sonhos ou até mesmo a compra de um imóvel, sem a necessidade de financiamento integral. Ganhos gerados de investimentos podem variar muito conforme o perfil do aplicador, que pode ser mais audacioso ou mais conservador. O grande problema é que, na maioria das vezes, a aversão ao risco, aliada à falta de conhecimento, faz os que consideram investidores, mas na verdade são apenas especuladores, caminharem na direção oposta à que deveriam. Eles entram em mercados no momento de alta e os deixam na baixa, acumulando prejuízos assustadores e reforçando a crença de que investir bem não é coisa para amadores ou deve ser feito apenas por profissionais. Infelizmente, a imensa maioria das pessoas no Brasil cresceu sem ter recebido noções de educação financeira, seja informalmente, no núcleo familiar ou formalmente na escola ou faculdade. Geração após geração, o brasileiro se tornou pouco poupador e nada habituado a observar os próprios gastos, deixando tudo para depois, inclusive a busca por conhecimento básico sobre finanças e investimentos. O brasileiro se acostumou a ser mal remunerado, seja recebendo salários baixos ou rendimentos desfavoráveis oferecidos pelos bancos, e achar que isso é normal, que não pode ser diferente. Grande parte dessa falta de cuidado com o dinheiro advém dos problemas econômicos enfrentados pelo Brasil há décadas. A instabilidade financeira e política, associada às altas taxas de inflação,
fez com que planejar o futuro fosse algo muito difícil e que previsões falhassem com frequência diante de tanta volatilidade. Se analisarmos a taxa média de inflação do Brasil desde os anos de 1930, notaremos que, mesmo em períodos recentes, como a partir de 2010, o índice variou de 2,97% em 2017 a 10,67% em 2015. Somando aos problemas inerentes à economia de nosso país, há um sistema formatado para fazer você crer que ser rico é complicado demais, quase impossível para uma pessoa comum. São siglas complexas, tarifas encobertas pelos bancos, impostos que variam de acordo com a cada operação, instabilidade político-econômica que, a todo momento, ameaça mudar as regras do jogo, falta de perspectiva profissional e visão imediatista, além de tantos outros fatores. Esse mesmo sistema tem feito milhares de pessoas acreditarem que apenas algumas mentes brilhantes, de preferência que representem alguma instituição de grande porte, sabem lidar com dinheiro, e somente elas podem indicar os melhores investimentos. O seu gerente de banco tem metas a cumprir e bônus a receber, mas você ainda confia que ele, atuando em um país com todos os maiores spreads bancários do mundo, oferece a você bons produtos financeiros. Apesar de embrionário, o ambiente de investimento brasileiro, assim como em outros países em desenvolvimento, está em ebulição, com empresas focadas em análise de ações, indicação de carteiras e fundo surgindo não só nas grandes capitais, mas inclusive em cidades do interior, diante de uma profusão de ofertas e exposto a campanhas de marketing. É comum que o cidadão ainda inexperiente se sinta perdido e confie seu dinheiro a esses profissionais. Ao fazer o primeiro investimento fora da poupança, acreditando na promessa de lucros milagrosos, a verdade, entretanto, é que não existe assessoria isenta no mercado de capitais. Saber escolher por si só onde é melhor aplicar seu dinheiro garante um retorno de capital sempre muito mais atrativo. Parece complicado, mas o Primo Rico está aqui para ajudar na sua tomada de decisão, com a meta de eliminar os ruídos provocados pelos mais diversos tipos de pretensos vendedores de sonhos. Posso adiantar que não são operações diárias de alto risco, muitas vezes calcadas em ativos complexos como os derivativos, que vão fazer você ficar rico mais rápido. Voltar-se para fundos de risco, pulverizado e gerenciados com interesses que você, como cliente, vai sempre desconhecer, também não garantirá as maiores rentabilidades. Mas e se eu disser que ser rico não é difícil, apenas trabalhoso? Esse é o grande mote que levou à criação do meu projeto O Primo Rico. Primeiro, com um portal voltado para finanças e depois, em 2016, com o lançamento de um canal no YouTube, focado em quebrar paradigmas do mundo financeiro e falar de dinheiro de forma direta e descomplicada. Nascido no meio digital, o canal Primo Rico acumulou muitos mais que 20 milhões de visualizações em 2 anos de existência. Ele escutou demandas, interagiu, percebeu interpretações erradas sobre o mundo das finanças e pode reagir conforme a necessidade de seu público. Não existe nele receita mágica para o sucesso ou criação de novos mitos. O que ele faz é depurar o conteúdo de educação financeira, de forma a torná-lo mais acessível e coerente para a realidade brasileira. A própria criação da marca O Primo Rico parte de um conceito muito familiar e simples, o de que em toda família há um primo rico, e ele pode ser você. Na grande comunidade que formei nas mais diversas plataformas digitais, todos nós tratamos como primos, abertos a trocar experiências, falhas e acertos. Torcemos pelo sucesso do outro e acreditamos que disseminar conhecimento sobre finanças faz bem, não só para nós mesmos, mas também para nossa família,
nossos amigos e toda a sociedade. E o ponto de partida para tudo isso foi minha própria vida. O desafio e a dor que a falta de dinheiro imputou a mim e meus familiares, e como foi possível reverter minha própria história para o sucesso financeiro. Entrei no mundo dos negócios aos 17 anos, com R$ 5.000 no bolso, recebido de meus pais, e a prepotência de achar que poderia dominar o mundo, investi tudo em ações, mas sem estudo e preparo. Falhei em minha primeira tentativa e rapidamente perdi todo o meu capital. Meu erro, no entanto, em vez de acabar com a minha vontade de enriquecer, me fez querer entender ainda mais se havia alguma espécie de código secreto para a riqueza, porque alguns conseguiam e como conseguiam. Mergulhei de cabeça nos estudos e, ainda aos 19 anos, acumulei 5 certificações de investimentos. Aos 22, estava à frente do meu próprio escritório de assessoria de investimentos, que ao longo de 5 anos reuniu uma equipe com quase 50 profissionais e somava mais de 5.000 clientes cadastrados. Até minha saída do negócio, em abril de 2017, a Nigo Investimentos havia movimentado 2 bilhões de reais de patrimônio declarado e acumulado, mais de 500 milhões de reais sobre custódia. Nada mal para quem, pouco antes, era um estudante universitário sem qualquer relação com a área de economia e começava a juntar seus primeiros trocados fazendo bicos como garçom. Assim como aconteceu comigo, acredito que qualquer pessoa pode alcançar a riqueza, estudando, entendendo o básico de finanças e deixando para trás uma série de preceitos. Fomos programados para acreditar que a riqueza é privilégio de poucos, que ela só é conseguida com muito esforço, não com mérito, e muita sorte. Mas nem tudo isso é verdade. A minha proposta aqui é simples e direta: ensinar você a gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Com o apoio desse tripé conceitual, você pode começar a dar seus primeiros passos ou então aprimorar conceitos sobre investimentos e mercado financeiro, que, de alguma forma, pareciam muito complicados para ser colocados em prática sem que um profissional especializado fornecesse coordenadas. A meta deste trabalho é fazer com que qualquer pessoa, não importa a formação acadêmica, conheça e comece a explorar uma série de noções e ferramentas que podem ajudá-lo a sair do 1.000 e chegar ao 1.000.000, sem precisar cortar o cafezinho. Isso quer dizer que, apesar de ser necessário fazer alguns sacrifícios no presente, com foco na renda futura, privações precisam de efetividade. Não podemos desprezar pequenos gastos recorrentes, mas também não dá para acreditar que ficaremos ricos ao poupar R$ 1 aqui e 5 ali. Porém, talvez economizando 5.000 ao fazer a opção pela compra de um carro usado, deixando de lado a vaidade de retirar um novo direto da concessionária. Assim como nos ganhos, precisamos potencializar nossas economias e fazer com que elas tenham escala. Desta forma, a vida do poupador não vira um martírio e os resultados se tornam muito mais claros desde o presente. Neste caminho em busca do enriquecimento, adianto que será muito importante renunciar ao equilíbrio e à mediocridade. Não existe grande salto com medidas comedidas. Você não sairá da média se estiver trabalhando como a maioria das pessoas, mesmo que seja um funcionário exemplar, cumpra seus horários e as tarefas que lhe pedem. Isso nada mais é do que o mínimo que esperam de você ao lhe darem um emprego. Nos momentos certos é preciso partir para os extremos. Um atleta de alto rendimento não consegue uma medalha olímpica realizando um treino de força comum. Ele foge do padrão e muitas vezes adota práticas não consideradas saudáveis, em troca de performance. Em um de seus estudos sobre a riqueza, visitei a casa do campeão olímpico de natação César Cielo e pude comprovar como isso se dá na prática. Ele demonstrou ser uma pessoa simples, mas com foco extremo em seus objetivos.
Quando fomos comer, em vez de montar um prato normal e escolher o que tinha vontade naquela hora, ele se serviu com uma quantidade de comida muito acima do normal, com alimentos escolhidos a dedo para suprir de maneira correta sua grande necessidade de energia para os treinos. Toda a rotina dele é voltada para aquela disputa de segundos na piscina, na qual todo o preparo, tecnologia, força e métodos devem ser aplicados. Ele relatou seus preparativos para campeonatos e grandes competições. Um atleta que chega a esse patamar treinou muito além do normal para obter os melhores resultados. Na nossa vida, é a mesma coisa. Não conheci pessoa que enriqueceu sem trabalhar muito, mais do que seus pares e que não fosse intenso em suas ações. O esforço delas, porém, continha valor agregado. Foi feito com inteligência. Ninguém deve trabalhar 12 horas por dia apenas em troca de um salário limitado. Se fosse assim, os operários de fábrica mais produtivos seriam os mais ricos da indústria. E isso não acontece, pois o mundo real troca essas pessoas por máquinas, premia apenas por resultado, sem reverenciar o esforço que não traz recompensa. 6 sacrifícios para ser rico. Número 1. Sacrificar o conforto presente. Número 2. Sacrificar o equilíbrio. 3. Sacrificar a mediocridade. 4. Sacrificar a vontade de ser querido. 5. Sacrificar a fragilidade. 6. Sacrificar o perfeccionismo. Por isso, quem está em busca do enriquecimento deve entender que será difícil agradar a todos. Ninguém que ultrapassa limites alcança a unanimidade, pois sempre haverá quem questione seu sucesso. Diga que você não merece o que recebeu, que todas as suas conquistas foram por pura sorte. Será preciso filtrar os comentários para identificar quais críticas são construtivas. Com a fragilidade posta de lado, transformamos as adversidades em progresso, pois grandes saltos nunca acontecem em um ambiente cômodo e controlado. Assim, como nas relações humanas, só conhecemos de verdade quem está ao nosso lado nos momentos extremos e de grande pressão. E é nessa hora que afloram as vulnerabilidades, mas também a força. Na economia, é na crise que os setores melhoram sua governança e seu controle, cortam custos e criam medidas de segurança. Empresas, assim como pessoas, tornam-se antifrágeis, conceito que entenderemos melhor nas próximas páginas, em ambientes hostis. Sabendo disso, podemos deixar de lado a ilusão de que tudo será perfeito. Não somos infalíveis, não dá para acertar em tudo, ainda mais quando é a primeira vez que tentamos algo novo. Quem acredita que sua trajetória será 100% limpa e sem falha, está fadado ao fracasso. Os mercados são voláteis, as pessoas mudam de ideia, o futuro é imprevisível. Quem fica muito tempo parado apenas planejando pode estar deixando de ver as mudanças acontecendo na porta de casa. O erro, acredite, está entre você e o sucesso, e não no lado oposto a ele. É quase sempre nos deslizes que temos a chance de encontrar o caminho correto, aparando arestas e corrigindo rotas. E aí, primos e primas, estão prontos? Então vamos lá. Fique rico, mas não agora. Quando alguém sedentário decide se matricular em uma academia, geralmente está muito animado para mudar sua rotina de exercícios de maneira radical, com a meta de entrar em forma o mais rápido possível. Antes mesmo de pisar na esteira, vai à loja de esportes e compra um tênis novo, pesquisa na internet sobre aquele cara famoso que perdeu vários quilos, passa no supermercado e enche a despensa de comida leve e saudável. Ao marcar o primeiro treino, ele escuta a pergunta do professor: quantos dias por semana você pretende vir à academia? Assim, prepara um programa focado em suas necessidades. Todos os dias, é claro.
e pode indicar um treino bem pesado, por favor? Ah tá, responde com um sorrisinho irônico o professor. Conhece bem esse tipo de aluno. Ele não dá a mínima para que o aluno pediu e entrega uma planilha com apenas 3 dias de exercícios leves por semana. Mas o aluno está empolgado no primeiro dia, tira a selfie no espelho da academia e posta nas redes sociais. No segundo, acaba participando de umas 3 aulas de treino aeróbico. E no terceiro dia, acha muito baixo o peso especificado pelo professor. Coloca o dobro de carga. E, apesar de sentir os músculos tremendo, termina satisfeito as séries do dia de treino. Ao fim da primeira semana matriculado, mal pode mexer as pernas. Quando chega o domingo, o atleta, ansioso, tem que passar o dia inteiro na cama de tanta dor. Na segunda-feira não consegue ir para a academia. Afinal, houve um imprevisto no trabalho. No dia seguinte, só tem tempo para uma caminhada leve, de meia hora, pois está começando a ficar resfriado. E assim, passam-se umas 2, 3 semanas. As visitas à academia, que foram diárias na primeira semana, logo se espaçam. Essa fuga dos treinos foi comprovada por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, em um estudo publicado em 2016. Em 3 meses, 63% dos alunos matriculados em academias acabam abandonando os treinos ao fim dos primeiros 12 meses. Apenas 4% das pessoas continuam realizando atividade física. Essa estatística negativa e assustadora é uma excelente metáfora para começarmos a falar de dinheiro. Assim como na academia, a maioria das pessoas que começa seus estudos em busca de riqueza pensa que só serão necessários alguns poucos dias de dedicação máxima para sair da estaca zero e chegar ao primeiro milhão. Elas começam muito animadas, preenchendo planilhas complexas, anotando cada centavo gasto a todo momento, acessam a conta bancária para ver o que está acontecendo, mas, assim como no nosso exemplo inicial, aquela garra aos poucos vai se dissipando. É um gasto inesperado que entra, uma conta que parece impossível de ser cortada, muito estudo que precisa ser colocado em dia, o desânimo logo bate na porta de entrada e a vontade de continuar desaparece. Tentamos acelerar, passado do 0 ao 100, antes mesmo de avançar pelo 1, 2, 3 e assim por diante. Sem passar por todos os degraus necessários, é impossível chegar ao fim da jornada e nossa força de vontade acaba ficando pelo caminho. O próprio perfil do poupador brasileiro demonstra que o exercício de pensar em longo prazo não é algo arraigado em nossa cultura. De acordo com pesquisa realizada pelo Banco Mundial em 2014, compilada por José Roberto Rodrigues Afonso, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, apenas 3,6% dos brasileiros acima de 15 anos economizam pensando na velhice. Nossa falta de tranquejo para a acumulação de capital nos coloca atrás de países como Argentina, Índia, Chile, Colômbia e Rússia. Mas longe ainda estamos de nações desenvolvidas como os Estados Unidos, em que 45,1% poupa pensando na aposentadoria, e a Alemanha, onde 55,1% da população age dessa forma. O mais interessante é que o relatório de Afonso ainda aponta que o problema não faz distinção social, sendo que entre os 60% mais ricos da população brasileira, apenas 4,7% têm o hábito de poupar. Se considerarmos os 40% mais pobres, a aptidão para guardar dinheiro cai a menos da metade, para 2,1%. Na média, entre 31 países considerados de baixa renda. Continuamos na lanterna, uma vez que, mesmo nessas nações menos favorecidas, 8,3% da população, de acordo com o Banco Mundial, faz algum tipo de poupança. Lidar com o dinheiro exige disciplina, comprometimento e estudo, mas acima de tudo uma grande mudança de mentalidade. O tal do mindset é
Por mais que pareça fácil e que você tenha nas mãos as ferramentas certas, fica difícil um projeto de longo prazo dar certo se você gasta todas as fichas logo no começo e não aprende pouco a pouco a mudar hábitos e a forma como se comportar com o dinheiro. Não podemos esperar que alguém que mal se levanta do sofá se torne um maratonista em 2 semanas. Da mesma forma, você não pode ter a pretensão de se tornar um as das finanças quando há poucos dias mal acompanhava a sua movimentação bancária. É também preciso considerar que você está inserido em uma cultura em que poupar não faz parte do dia e nem é ensinado de forma programada nas escolas ou em casa. Algumas táticas, no entanto, poderão melhorar sua assertividade em busca de caminhos melhores para sua renda e vão ajudá-los nessa busca por autoconhecimento para alcançar resultados financeiros mais perenes. Apesar de O Primo Rico não pregar que existam receitas milagrosas e passo a passo que se apliquem a todos os tipos de pessoas e suas particularidades, a organização de algumas ideias favorece muito a iniciação do não poupador na cultura do investimento. O exercício de autoanálise pode ser feito a partir de uma série de ferramentas que apresentarei nas páginas seguintes, pois o entendimento das próprias limitações facilita a mudança concreta de atitude. Vale ainda lembrar que trilhar esse caminho rumo à independência financeira não se trata apenas de ganância ou amor excessivo ao dinheiro, como muitos gostam de pregar. Ao contrário, podem ser essencial para encontrar equilíbrio emocional nos mais diversos aspectos da vida. Estar sempre com o dinheiro nos permite usufruir bens e coisas que vão além do essencial para sobreviver. Tornam nossa rotina muito mais prazerosa e abrem caminhos para que exploremos mais lugares, hobbies e experiências. É poder ter um conforto extra em casa, alimentar-se bem todos os dias, ter a possibilidade de planejar uma viagem diferente em família, em um grau avançado, permite que a pessoa não dependa de emprego algum para o próprio sustento. Por conta de tudo isso, é errado entender que a liberdade financeira se trata apenas de acúmulo de capital. Essa liberdade é uma meta que deveria ser traçada em paralelo à felicidade e faz parte da realização plena de toda pessoa. As pessoas que defendem que dinheiro não faz parte disso geralmente são as que não têm dinheiro. Em termos práticos, a fórmula matemática da independência financeira é muito simples. Trata-se de uma engrenagem contínua, em que o valor dos rendimentos de sua carteira de aplicação provém mais do que seus gastos, incluindo os fixos e variáveis, de todos os meses. Quando isso acontece, é possível afirmar que essa pessoa não é mais obrigada a trabalhar pelo dinheiro, pois nesse estágio, o seu próprio capital acumulado fará o exercício de gerar uma renda mensal capaz de cobrir quaisquer despesas recorrentes. Como você deve ter notado, azeitar essa engrenagem para seu perfeito funcionamento não é algo corriqueiro ou possível de ser alcançado em um prazo muito curto. Para a imensa maioria das pessoas, é por isso que devemos começar a investir em independência financeira sem sobrecarregar nosso sistema, planejando com cuidado cada etapa, dando apenas os passos necessários para cada momento, evitando chegar à exaustão muito antes de alcançar o objetivo final.